Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui agora nesse momento estar trazendo uma palavra de Deus aqui no monte. Depois de ter já orado quase 50 minutos, queremos encerrar o nosso momento aqui com a palavra. No livro de Mateus capítulo 14, que é a palavra que Deus tem nos revelado, fala assim, o título é Jesus anda por cima do mar. Essa palavra que nós vamos estar realmente refletindo essa semana. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia. Louvado seja Deus. A multidão, glória a Deus. E despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou, dizendo, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-te ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo estendeu a mão, segurou Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco, adorando, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui no monte. O texto sagrado, a palavra de Deus ali em Mateus capítulo 14, fala a respeito de uma passagem que nós já conhecemos. Jesus vai andar por cima das águas. Logo que passou pela cidade de Betseba, fazendo milagres, maravilhas, glorificando, ficou sabendo da morte de João Batista. E aí a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele vai subir por cima do mar. Ele vai subir para o monte às 18 horas. E ele vai ficar muitas horas em oração. Muitas horas em oração. Para quê, meus irmãos? Para ficar mais poderoso? Ele já era poderoso. E ele é poderoso. Para ficar mais glorioso, ele já é glorioso. Jesus ele subia no monte para deixar o exemplo para nós. Que nós temos que viver uma vida de oração. Sabe? Uma vida de joelho no chão. Sabe? Não adianta pregar bonito se não tem o Espírito Santo. Não adianta cantar bonito se não tem o Espírito Santo. Não adianta, Senhor, louvado seja Deus, pregar bonito se não tem o Espírito Santo. Sabe? Não adianta colocar a mão sobre o enfermo se não tem o Espírito Santo. O que faz a diferença na minha e na tua vida é o Espírito Santo. E ele precisa estar em nós, como estava na vida de Pedro. Sabe? Como estava na vida de Paulo, como está na vida de Eliseu. Homens que foram cheios do poder do Espírito Santo. Então nós só podemos ter esse Espírito Santo a partir do momento que nós se dedicamos a viver uma vida de oração. E pegando um exemplo que Jesus fazia, porque ele deixou um exemplo. Ele não manda você subir o monte, mas ele deixa um exemplo, sabe? E esse exemplo agrada ao Senhor. Quando nós pagamos preço em subir um monte para orar, isso agrada o Espírito Santo. Isso é um sacrifício que o Senhor se agrada, sabe? Porque nós estamos preocupados em ser cheio do Espírito Santo, sabe? Não ser cheio para poder se aparecer. Não ser cheio para poder ser mais poderoso. Não, não é nada disso. É ser cheio para vencer as hostes do inferno.
É ser cheio para ter unção quando pregar e vidas ser restauradas, pessoas ser libertas. É ter unção para quando colocar a mão sobre o enfermo ele ser curado, sabe? É ter unção para quando pregar para o pecador ele se converter e aceitar Jesus, como nós vimos essa semana, o irmão, louvado seja Deus, sabe, junto conosco no culto, adorando a Deus, sabe? Então isso é ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos dessa unção. O texto sagrado mostra que Jesus dá uma ordem ao seu discípulo depois de despedir a multidão, depois de ter feito milagre em toda a Galileia, sabe? Depois de ele ter feito, sabendo da morte de João Batista, que foi nessa época que João Batista morreu, sabe? Milagres e prodígios. Ele vai dar uma ordem ao seu discípulo que subisse no barco e atravessasse o rio, sabe? Então, o Senhor deu ali uma ordem, ele não pediu, ele deu uma ordem. E os discípulos obedeceram, vão à frente, que depois eu alcanço vocês. E ele sobe um monte a partir da tardinha, cerca de 18 horas. E diz o texto em Mateus capítulo 14 em diante, sabe, que Jesus só vai voltar depois da quarta vigília da noite. Você sabe o que é a quarta vigília da noite? Jesus sobe às 18 horas. E ele só vai voltar após a quarta vigília da noite. O que me chama a atenção é que são mais de 10 horas de oração, sabe? Ele sobe às 6 horas e só volta depois das 4 ou 5 horas da manhã. São cerca de mais ou menos, meus irmãos, vamos fazer as contas aqui, são cerca de 10 horas no monte em oração. Jesus ele sempre fazia isso para deixar o exemplo para nós, que para nós ser cheio do seu Espírito Santo, nós temos que viver uma vida de oração, uma vida de jejum, procurar pagar preço, sabe? E depois da quarta vigília da noite, ele estava num monte como esse, sabe? Num monte como esse. E diz a palavra do Senhor que Jesus, depois que ele passa da quarta vigília da noite, ele vai ver os seus discípulos no meio do mar da Galileia, sendo açoitado pelo vento e pelas ondas, e todos estavam assustados, amedrontados, sabe? Porque eles sempre estavam com Jesus, mas dessa vez o Senhor não estava no barco, sabe? Então louvado seja Deus, o Senhor viu, e diz a palavra que Jesus desce do monte e vai andar sobre as águas. Ele desce do monte e ele vai andar sobre as águas. E Pedro, olhando os discípulos olhando o barco, se assustaram e gritaram: quem é esse que está andando sobre as águas? É um fantasma? Mas diz a palavra do Senhor que Jesus falou: não temais. E falou para Pedro: não temais, sou eu, Jesus. Então Pedro vai falar assim: Senhor, se és tu, permita que eu vá contigo aí andar sobre as águas. E Jesus falou: vem. E quando Pedro, louvado seja Deus, olhou para Jesus, ele não afundou. Isso acontece na nossa vida muitas vezes, quando nós vemos as tempestades que assolam a nossa vida, quando nós vemos as ondas que assolam a nossa vida, e muitas vezes nós afundamos na fé, afundamos na comunhão, se desesperamos. Aí Pedro começou a afundar, depois que ele andou sobre as águas, mas depois que o vento começou, ele viu os ventos, viu as ondas, ele teve medo, aí afundou. Isso acontece na nossa vida, mas eu quero te falar que o Senhor não perdeu o controle da tua vida, nem perdeu o controle da minha vida também. E hoje nós estamos aqui no monte para orar por muitas causas, entre elas, louvado seja Deus, a minha família, a vida dos meus filhos, a vida da minha esposa. Mas tem algumas causas que eu estou orando aqui, clamando a Deus, apresentando para o Senhor. Louvado seja Deus. E eu creio que Deus vai responder. Então, a partir de hoje, nós vamos estar entrando numa vida mais aprofundada de oração, de jejum, pagando preço por estar no altar, pagando preço por estar no ministério, pagando preço, louvado seja Deus, por ser cheio da unção, cheio do poder. Porque não adianta estar no altar e não ter o poder. Você não entendeu? Não adianta estar no altar e você não ter unção. Não adianta pregar bonito e não ter poder de Deus. Não adianta cantar bonito e não ter poder de Deus. Não adianta orar sobre o enfermo e nada acontecer. Então, louvado seja Deus, hoje nós estamos aqui pagando preço para que Deus venha revestir, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha fortalecer, para que Deus venha curar, para que Deus venha libertar. Que vidas venham ser restauradas, pessoas venham ser libertas, sabe? No nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor disse, louvado, que Jesus vai dar a mão para Pedro e falar: por que duvidaste?
homem de pouca fé. E subiu no barco, e logo levantando a mão, repreendeu as ondas e os ventos, e se fez bonança. E tudo se acalmou. Então eles continuaram a sua jornada, se me falha a memória, para Cafarnaú. Mas eu deixo essa palavra para a nossa vida. Eu deixo essa palavra para você e para mim, você que é cristão, você que é homem de Deus, você que está no altar, que você possa também dobrar na oração, dobrar na comunhão. Nós só vamos vencer Satanás, não é com pregação bonita, não é com oração bonita, não é com canção bonita, não é com sapateado, não é com dança, não, meus irmãos. Nós vamos vencer Satanás na oração, sabe? O Senhor vai revestir o seu povo, revestir a sua igreja, revestir os seus ungidos na oração, sabe? Como Pedro, por exemplo, ali em Atos capítulo 3, capítulo 2, 3, 4 e 5, Pedro era tão cheio do Espírito Santo, quando ele pregava, vidas se convertiam, sabe? Pessoas aceitavam a Cristo, cerca de 3.000 almas aceitaram a Cristo com a pregação de Pedro, sabe? Em Atos capítulo 3, Pedro libertou um coxo. Em Atos capítulo 5, nós vamos ver que até a sombra de Pedro, as pessoas colocavam as marcas dos enfermos, os enfermos em marcas nas ruas, para que quando Pedro e os apóstolos, principalmente Pedro, quando passava, a sombra dele pegasse os enfermos e seriam curados. De tão cheio, meus irmãos, de tão cheio que Pedro era do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo para libertar vidas. Essa responsabilidade não adianta fugir, é nossa. É sua, que é ministro, que é pastor, que é obreiro. Essa responsabilidade, que é evangelista, essa responsabilidade é nossa. Sabe? Deus te escolheu, é você, e tem que pagar preço na oração. É onde Pedro passava, a sombra dele curava. Não precisava nem levantar o braço. Não precisava dele nem levantar o braço. A sombra dele, como a minha sombra que está aqui, ó, louvado seja, a sombra dele curava. Isso é maravilhoso. A sombra de Pedro, ele era tão cheio do Espírito Santo que onde ele passava, pessoas eram curadas, vidas eram libertas, pessoas aceitavam a Cristo, sabe? Coxos voltavam a andar, aleijados eram libertos, endemoniados eram libertos, o cego voltava a enxergar com Pedro, enfermos eram curados, sabe? Leprosos eram limpos, aonde tinha enfermidade, sabe? E aonde Pedro passava, muitas vezes ele não levantava a mão, a sombra dele passava assim sobre o enfermo e eram todos curados. Em Atos capítulo 5, no versículo final, você vai ver que todos os enfermos eram curados. Muitas vezes Pedro não dava uma palavra, era só a sombra dele, de tão cheio. E você e eu precisamos ser cheio. E para ser cheio, temos que pagar preço. Para ser cheio, temos que viver uma vida de oração. E eu estou a partir de hoje, sabe, vivendo, procurando, dobrando na oração. Fazendo propósito com Cristo aqui no monte. Esses propósitos eu vou cumprir à risca. E está relacionado à oração e ao jejum. Que você também, que é ministro, que é pastor, que é obreiro, possa também colocar a tua vida no altar. Isso é para os pastores, isso é para os evangelistas, isso é um conselho bom. A palavra do Senhor diz que o Senhor subiu o monte para orar. E era Jesus que subia, sabe? Eliseu subiu o monte para orar. A palavra do Senhor diz que Pedro orava 3 vezes por dia. Era homem de oração. Era homem de oração. Consagração. Vivia uma vida de santidade. Vivia uma vida de obediência. Vivia uma vida de unção. Sabe? Era homem cheio do Espírito Santo. Ali em Atos capítulo 2, Pedro, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Agora não era o Pedro mais de Lucas capítulo 5, que não tinha unção. Uma coisa é você ter a presença, outra coisa é você ser cheio. Sabe? Pedro, ali em Lucas capítulo 5, ele vai andar com Jesus. Ele vai ter a presença de Jesus, mas ele não era cheio do Espírito Santo. Sabe? Uma coisa é você ter a presença, a outra coisa é você ser cheio. Hoje nós temos a presença, mas nós somos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos desse Espírito Santo para pregar
e vidas aceitar Cristo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para colocar a mão sobre os enfermos e ele ser curado. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregar e vidas aceitarem. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que quando formos louvar ao Senhor, a presença de Deus tomar a igreja, sabe? Então eu faço a convocação para todos os ministros, obreiros, principalmente da nossa igreja, sabe? Que na próxima semana venha subir comigo aqui no monte, porque a presença de Deus aqui, que eu já senti aqui no monte, é maravilhoso, sabe? Eu já chorei, eu já sapateei, eu já glorifiquei, é maravilhoso, sabe? Pagar preço no monte é coisa extraordinária. Jesus, ele subiu o monte e ficava cerca de 10 horas no monte de oração. A palavra do Senhor diz que Eliseu subiu o monte e muitas horas ele ficava lá em oração, orando, clamando. Eu estou deixando esses finais para estar pregando a palavra em Mateus capítulo 14, para encerrar minha participação, deixando esta palavra de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida, e que em nome de Jesus, em nome do Senhor, que vidas venham ser restauradas e pessoas venham ser libertas. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe a tua vida. E a palavra do Senhor, louvado seja Deus, é essa que Deus tocou ao meu coração. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor para todos.